Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa filosofia que virou o mundo da autoajuda de ponta cabeça. O livro do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, tem uma proposta que é brutalmente honesta. Para ter uma vida melhor, a gente precisa aprender a se importar menos. Mas calma, não é de qualquer jeito. É de uma forma bem específica. E a gente já começa com a pergunta que basicamente detona tudo. Parece um paradoxo, não é? Pois é, o Mark Manson argumenta que essa busca sem fim pela felicidade, essa obrigação de estar sempre bem, é justamente aí que mora o problema. É a fonte de uma boa parte da nossa ansiedade hoje em dia. E o problema tá todo aqui, ó. Pensa bem, a gente é bombardeado o tempo todo com mensagens de que a gente tem que ser mais feliz, mais saudável, ter mais sucesso. É rede social, é propaganda, tudo empurrando um ideal de felicidade que não para, que é constante. E qual o resultado? Uma pressão que não acaba, que cansa, pra gente atingir uma coisa que, do fundo, nem existe. E é aí que a gente cai de cabeça na primeira grande ideia do livro, a tal da armadilha da positividade. Essa ideia de que focar só no que é bom não só não adianta nada, como pode até fazer muito mal. É que o Manson, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. Sabe quando a gente tenta se convencer de uma coisa? Tipo, ficar repetindo, eu sou feliz? Então, isso pode ter exatamente o efeito contrário. É que o nosso cérebro entende essa necessidade de ficar se afirmando como um sinal, uma prova de que, na verdade, a tal felicidade não tá ali. E aí, ironicamente, essa fixação toda no que tá faltando só serve para reforçar a nossa insegurança. E o ponto principal é exatamente este. Pensa só, confiança de verdade, felicidade de verdade. São estados. Quem é confiante simplesmente é, ponto. A partir do momento que precisa ficar se afirmando, já é um sinal de que tem uma insegurança ali por baixo. Isso tudo leva a gente direto para um mecanismo psicológico que o Manson deu um nome bem sugestivo, o ciclo vicioso infernal. É basicamente um loop de ansiedade que fica se alimentando e que acaba deixando a gente paralisado. A lógica por trás disso é bem simples, mas é destruidora. Funciona assim. Primeiro, a pessoa fica ansiosa com alguma coisa. Ok, até aí tudo normal. Só que aí ela começa a se sentir mal por estar ansiosa. Começa a pensar, nossa, por que eu tô sentindo isso? Eu não devia. E essa segunda camada de ansiedade, a ansiedade sobre a ansiedade, que realmente pega. É ela que cria esse ciclo que parece não ter fim. Ok, mas como é que se quebra esse ciclo? Bom, para isso, a gente precisa entender uma coisa chamada lei do esforço inverso. Essa ideia que o filósofo Alan Watts já falava diz o seguinte: quanto mais a gente persegue uma experiência positiva, mais negativa essa busca se torna. É tipo aquele jogo de não pense num elefante rosa. Quanto mais você tenta não pensar, mais o danado do elefante aparece na sua cabeça, né? E a consequência disso tudo é um baita paradoxo. Pensa comigo, se buscar o que é positivo acaba gerando o negativo, o que será que acontece quando a gente aceita o negativo? É justamente aí, quando a gente aceita a dor, a dificuldade, o desconforto, que de um jeito que parece não fazer sentido, a gente encontra a resiliência. É a dor na academia que gera saúde. É aquela conversa difícil que constrói confiança. É o risco de fracassar que abre caminho para o sucesso. Tá, entendi. Dor e problemas são parte da vida, não tem como fugir. E aí, qual é a saída? É aqui que entra a grande sacada do Manson. A questão não é evitar a dor, é ganhar o poder de escolher com o que a gente se importa. Ou seja, escolher as nossas próprias dores. E olha, essa é uma mudança de chave, uma mudança de perspectiva que é fundamental. Felicidade não é um lugar onde a gente chega, sabe? Um paraíso sem nenhum perrengue, não. É um processo, uma coisa ativa. É aquela satisfação que a gente sente quando encara e resolve os problemas que, vamos ser sinceros, sempre vão aparecer. E é aqui que está o pulo do gato. O objetivo não é ter uma vida sem problemas, é encontrar os problemas certos. Que tipo de desafio te dá energia? Que lutas valem a pena? Uma carreira de sucesso, por exemplo, vem com um problema do estresse. Uma família feliz vem com um problema de ter que equilibrar um monte de responsabilidades. A grande questão é quais problemas a gente escolhe, porque são eles que dão significado para a nossa vida. Então, a pergunta mais importante deixa de ser o que eu quero da vida. A pergunta passa a ser qual dor eu estou disposto a aguentar para conseguir o que eu quero. E é a resposta para essa pergunta que mostra de verdade quais são os nossos valores e o que a gente está disposto a fazer de verdade. E para conseguir fazer essas escolhas, é super importante separar duas coisas: culpa e responsabilidade. A culpa, veja bem, tem a ver com o passado.
com coisas que aconteceram e que muitas vezes a gente não tinha controle nenhum. Já a responsabilidade? A responsabilidade é sobre o agora. É sobre como a gente escolhe reagir ao que aconteceu. A gente pode não ter culpa do que acontece com a gente, mas a gente é sempre responsável pela nossa resposta. Bom, vamos agora para um ponto que pode parecer meio duro de ouvir, mas que no fundo é libertador. A ideia de que ninguém é especial. A nossa cultura hoje em dia adora alimentar essa ideia de que todo mundo nasceu para ser grandioso, para ser excepcional. Só que essa pressão, que o autor chama de tirania do excepcionalismo, é uma baita armadilha. Ela faz a gente acreditar que ou os nossos sucessos são únicos e ninguém mais consegue, ou que os nossos problemas são os piores do mundo, que ninguém sofre como a gente. E os dois jeitos de pensar acabam isolando a gente e distorcendo a realidade. Porque a verdade, nua e crua, é que a maior parte da nossa vida é comum. Nossos problemas não são únicos, não são especiais. E o mais surpreendente é que aceitar essa mediocridade, essa normalidade, é o que liberta a gente. Tira um peso gigantesco das costas. E aí sim, finalmente, a gente consegue viver. Simplesmente viver, de um jeito autêntico e satisfatório. E para fechar, a gente chega na perspectiva que amarra tudo isso. É tipo o filtro final para a gente decidir o que realmente importa na vida. É um conceito bem antigo chamado memento mori, que, traduzindo, quer dizer lembre-se de que você vai morrer. Eu sei, parece uma coisa meio pesada, meio mórbida, mas o Manson apresenta isso como uma ferramenta mais poderosa que existe para a gente ter clareza. Pensa bem, quando a gente encara de frente que a vida tem um fim, aquelas preocupações pequenas, as coisas bestas do dia a dia, elas simplesmente perdem a força. Essa consciência da morte obriga a gente a priorizar. Ela ajuda a gente a decidir onde vale a pena investir nossa atenção, nossa energia e os poucos e preciosos foda-ses que a gente tem para dar. E no fim das contas, a grande mensagem é esta: abraçar as dificuldades da vida não destrói a gente. Muito pelo contrário. Cada desafio que a gente supera, cada dor que a gente aguenta, vai nos tornando mais fortes, mais resilientes. A dor, no fim, é o caminho para o nosso crescimento emocional. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Se a gente sabe que a morte é certa e que os problemas sempre vão existir, a única coisa que a gente realmente controla é aquilo com que a gente escolhe se importar. A sutil arte de ligar o foda-se é, no fundo, a arte de escolher o que faz a vida valer a pena.